Jéssica explicou a ele que planejava roubar todo o dinheiro lavado de uma só vez. Era em torno de 557 milhões de reais. E em seguida ia fugir do país e começar uma nova vida. Vitor arregalou os olhos quando ouviu o plano louco da amiga. O homem já tinha medo de se envolver com os criminosos, mas tentar roubá-los era muito pior e bem mais perigoso. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Vitor se envolveu com pessoas perigosas, pessoas que poderiam fazer com que ele sofresse as maiores consequências de sua vida. Algumas pessoas são ambiciosas por dinheiro, outras são ambiciosas por dinheiro e poder. No caso de Vitor, ele escolheu se envolver justamente com o segundo grupo de pessoas. Vitor nasceu e cresceu no estado de Espírito Santo, localizado no Brasil. O seu pai sofria debilitado em casa. Quem mais cuidava dele era sua mãe, porém toda a família ajudava. Além de Vitor e seus pais, também moravam na casa a irmã do garoto Karen e o primo Jordan. Os pais de Jordan faleceram em um acidente de carro quando o pequeno tinha apenas alguns meses de idade, e então os tios o criaram. No entanto, a doença que o pai de Vitor tinha foi se agravando cada vez mais. Infelizmente, ele acabou falecendo quando Vitor tinha apenas 9 anos de idade. Toda a família sofreu muito com a perda, mas com muito custo, seguiram em frente. Samara, a mãe de Vitor e Karen, sofreu muito para criar os 3 pequenos. Não era fácil para uma mulher viúva cuidar de todos com as condições financeiras que a família tinha naquele momento. No entanto, ela conseguiu segurar as pontas até Vitor arrumar o seu primeiro trabalho aos 12 anos. Os anos foram se passando e a família passou por inúmeras dificuldades financeiras. Karen era a segunda mais velha, porém, foi a última que começou a trabalhar, pois agora quem estava com a saúde debilitada era Samara, e era justamente Karen quem cuidava dela. Entretanto, infelizmente a mãe de Vitor e Karen também faleceu. A mulher foi diagnosticada com uma doença grave que necessitava de uma cirurgia extremamente cara. Logicamente, não tinham dinheiro para pagar. Porém, a partir desse dia, Vitor passou a pensar diferente. O jovem queria de qualquer maneira dar uma boa vida à sua família e não viver mais na pobreza. Vitor sabia que a sua irmã gostava muito de maquiagem, gostava de andar arrumada, era uma bela moça. No entanto, não tinha dinheiro para comprar roupas e calçados para sua irmã, nem ao menos comprar as maquiagens que ela gostava. Isso partiu seu coração. Mesmo assim, Karen não reclamava, sempre sorria e dizia que estava bem. E também tinha o caso de Jordan. Vitor odiava a ideia de vê-lo se sacrificando tanto para ganhar algum dinheiro e ter que dar quase tudo para eles se manterem vivos e com um teto sobre as suas cabeças. Já chega disso, pensou Vitor nessa ocasião. Aos 22 para 23 anos de idade, o jovem se tornou o mais velho da família, aquele que tinha que cuidar dos demais e com uma nova tarefa: mudar o padrão de vida da família. Vitor pensou em várias formas para conseguir ganhar mais dinheiro. Passou a estudar alguns cursos de economia, finanças e até mesmo empreendedorismo. Tentou fazer aplicações em bancos, investiu em fundos imobiliários e etc. Durante 7 anos, Vitor teve inúmeras tentativas de mudança de vida financeira. De fato, houve alguma melhoria em sua casa nessa época, mas ainda não era o suficiente. Vitor queria dar mais à sua irmã e ao seu primo. Em seu curso técnico, Vitor fez algumas amizades e, dentre elas, ele conheceu Jéssica. Jéssica era uma moça muito inteligente. Ela trabalhava em uma empresa multinacional e milionária. Vitor percebeu que Jéssica era muito apegada ao dinheiro. O sonho dela era ter muito dinheiro e não pensava em nada mais além disso. Mas isso poderia se tornar um grande problema a qualquer momento. Na época, quando eles já haviam concluído o curso, Jéssica disse que tiraria Vitor de seu emprego atual. O jovem trabalhava em uma pequena empresa que ficava no centro de sua cidade, mas não tinha nada a ver com a sua área financeira. Sendo assim, Jéssica o recomendou para trabalhar em sua empresa, pois estava precisando de alguém para trabalhar especificamente naquela área. No entanto, não contou a Vitor. Queria fazer uma surpresa caso ele fosse aprovado para a realização de uma entrevista. E assim foi. Alguns dias depois, Jéssica soube que os gerentes queriam realizar uma entrevista pessoalmente com o jovem, pois haviam gostado de seu currículo. Jéssica pediu para que não entrasse em contato, pois ela mesma queria dar o recado. E então, em um determinado dia, no qual os amigos estavam almoçando juntos, Vitor recebeu a notícia vindo diretamente de Jéssica. Tamanha foi a sua felicidade que a primeira reação foi saltar da cadeira e abraçá-la.
Isso a impressionou, deixando-a sem reação, mas em seguida se recompôs e agradeceu à amiga. Não foi muito difícil para ele passar na entrevista. Logo, o jovem começou a trabalhar na empresa e ganhar um salário melhor do que o de seu emprego anterior. No entanto, ainda estava longe do que Vitor queria para sua família. Afinal, eles ainda passavam aperto dentro de casa e precisavam fazer um grande esforço para conseguir algo desejado. Vitor precisava continuar a sua jornada em busca da mudança de vida. Vitor estava feliz, pois já havia conseguido guardar um bom dinheiro para os seus investimentos. Mais um pouco e ele conseguiria dar início aos seus planejamentos. Porém, as lágrimas estavam prestes a rolar do seu rosto novamente. Aconteceu algo que Vitor já tinha visto anteriormente em sua vida e 2 vezes. Karen havia ficado doente e Vitor percebeu pela primeira vez quando chegou em sua casa e viu a irmã deitada. A jovem estava super pálida e até mesmo com falta de ar. Jordan estava ao seu lado. E então, Vitor perguntou ao primo o que houve e o que a irmã tinha. O primo respondeu que a garota começou a passar mal e disse que estava com muita fraqueza. Concluiu dizendo que já fazia uns dias que a menina reclamava de não estar bem, porém só tinha passado mal naquele dia. Naquela época, Karen estava com 24 anos de idade, Jordan com 27 e Vitor, o mais velho, com 32. Mas dessa vez, Vitor não quis perder um só segundo. Não ia deixar a sua irmã partir. E assim, pegou a irmã em seus braços e a levou até o carro. Jordan entendeu. Imediatamente pegou a bolsa da jovem e alguns pertences e saiu também. Nenhum deles tinha um plano médico. Sendo assim, sempre quando precisavam ir ao médico, dependiam de postos médicos e da emergência. Porém, dessa vez Vitor não correria nenhum risco de perder a sua amada irmã. Vitor foi direto para o hospital particular. Pagaria um valor para o atendimento e assim foi. Karen estava dormindo quando se recuperava e tomava medicamentos na veia. A jovem foi diagnosticada com uma anemia em estado muito avançado e, além disso, descobriram que ela tinha diabetes. Vitor e Jordan não faziam a mínima ideia de que Karen estava em um estado tão ruim. Na verdade, a própria jovem não sabia. Os médicos então fizeram uma pergunta a Vitor. Eles poderiam apenas passar algumas vitaminas e instruções a ela para a mesma seguir e correr menos riscos de ter uma leucemia e glicemia alta. A outra opção seria deixá-la lá por um tempo, recebendo o tratamento necessário para que não se agravasse e se tornasse uma doença mais séria. Sem sombras de dúvidas, Vitor escolheu a segunda opção. No entanto, se assustou quando o orçamento lhe foi passado. O valor era pelo menos 75% do valor que ele havia guardado. Quando olhou, não pôde deixar de derramar uma lágrima de seus olhos. Porém, mesmo assim resolveu seguir. Não correria o risco de perder a sua amada irmã. Vitor tinha praticamente todo o seu orçamento para os seus planos de investimento. Mesmo estando satisfeito por sua irmã estar segura, não pôde deixar de se entristecer, pois a família continuaria vivendo rodeada de dificuldades, ganhando o suficiente apenas para sobreviver. No dia seguinte, não pôde deixar de esconder o seu desânimo no trabalho. Vitor permaneceu calado desde que havia chegado. Jéssica, percebendo isso, no horário de almoço, enquanto estava somente os dois, a mulher perguntou diretamente o que estava acontecendo com ele. Entretanto, apenas respondeu que tudo estava indo bem. Jéssica era uma mulher direta que sabia quando algo estava errado na maioria das vezes. Não demonstrava ser muito sentimental, embora se importasse profundamente com a maneira que os seus poucos amigos se sentiam. Quando notou que havia algo errado, de forma direta, a mulher disse para Vitor dizer logo o que estava acontecendo, em tom de ordenança. Em seguida, Vitor olhou para ela e disse que os seus planos estavam errados novamente. Jéssica pediu mais detalhes e ele acabou contando a ela toda a história. Quando terminou de ouvir a história do amigo, Jéssica virou o copo de suco em sua boca e em seguida fitou os olhos de Vitor fixamente. O homem ficou confuso, mas logo ela começou a falar. "Então seu plano para ganhar muito dinheiro em pouco tempo é esse?" perguntou Jéssica em tom de ironia. Vitor olhou para ela e perguntou se ela tinha uma ideia melhor, pois ele estava tentando há mais de 10 anos. Jéssica revirou os olhos e deu um sorriso no canto de seus lábios, e em seguida ela sussurrou: "Eu não sei se você aprovaria os meus métodos." Quando a mulher terminou a frase, Vitor a olhou confuso e perguntou: "Que métodos?" Jéssica foi direta como sempre e disse que ela estava diretamente envolvida com um esquema dentro da empresa, um esquema de lavagem de dinheiro. Completou dizendo que os donos do esquema eram justamente o dono e os sócios da empresa.
Vitor arregalou os olhos, mas antes que pudesse dizer alguma coisa, Jéssica disse: "Não faça essa cara. Não sequestramos senhoras ricas e as forçamos a transferir a fortuna delas para a nossa conta bancária." Ela disse na ironia, na intenção de deixar claro que não causavam danos a ninguém. Vitor respondeu, dizendo que mesmo assim o que eles estavam fazendo era errado e que ela poderia ser pega e presa a qualquer instante. Ele ia continuar falando, mas foi interrompido pela própria Jéssica. A mulher perguntou novamente se ele estava dentro ou fora. Instantaneamente, Vitor disse que estava fora, mas Jéssica insistiu, dizendo os valores que cada um ganhava, cumprindo a sua respectiva função. Vitor ficou tentado depois que ouviu os valores que saíram da boca de sua amiga. Se o mesmo entrasse no esquema fraudulento durante alguns meses, já seria o suficiente para ele mudar para sempre a vida de Karen e Jordan e até mesmo a sua própria vida. No entanto, mesmo assim ele não achou uma boa ideia. Sendo assim, se despediu de Jéssica e se retirou do local. Vitor estava muito pensativo. Era simplesmente muito estranho descobrir que a sua melhor amiga estava envolvida com uma organização criminosa de lavagem de dinheiro. Tentou esquecer, porém ficou pensando naquilo pelo resto de seu dia. Quando chegou em casa, Vitor foi conversar com Jordan a respeito das contas que eles teriam que pagar logo. O homem se lembrou da enorme quantidade de dinheiro que ele havia gasto com o tratamento da irmã e logo se preocupou. Infelizmente, o custo de vida para eles não era nada barato. Depois de algumas horas, finalmente Vitor e seu primo conseguiram organizar o dinheiro para as despesas. Ao ver o saldo que havia sobrado em sua conta, Vitor se entristeceu. Enquanto estava deitado em sua cama, se lembrou da proposta que a sua amiga tinha lhe feito. Vitor realmente ficou pensativo e tentado aceitar a sua oferta naquele instante. Estava cansado de viver na pobreza. Porém, ao mesmo tempo ele se repreendeu. Não queria se tornar um fora da lei. Não importava se não tivesse machucando pessoas. Ainda assim era errado. Sem contar que ele nem fazia ideia de onde vinha o dinheiro que era lavado. No entanto, mesmo após tantos questionamentos e recusas, Vitor decidiu que no dia seguinte iria perguntar à amiga sobre como funcionava para assim tomar a sua decisão final. Levou as mãos à cabeça quando se imaginou fazendo parte de uma organização criminosa. Adormeceu pensando nisso. No dia seguinte, enquanto estava indo para o trabalho, Vitor pensava em como ia perguntar a Jéssica sobre o assunto do dia anterior. Quando ele chegou em seu local de trabalho, achou que ficaria um clima estranho entre os dois. Entretanto, a mulher agiu como se nada tivesse acontecido. A naturalidade de Jéssica deixava o homem impressionado. Estava difícil para ele trabalhar. Não conseguia pensar direito em suas tarefas e dar a devida atenção. E o seu trabalho exigia extrema atenção. Afinal, ele trabalhava muito com números. Finalmente havia dado a hora do almoço. Como de costume, Jéssica foi até Vitor chamá-lo para almoçar. Eles se sentaram na mesa do restaurante que sempre iam para comer e fizeram os pedidos. Enquanto esperavam, Vitor pensava em uma maneira de perguntar à sua amiga. Estava nervoso e com medo de se arrepender depois. Jéssica estava olhando para os seus olhos fixamente enquanto batia suas unhas na mesa de maneira repetidamente. Aquilo o deixou ainda mais nervoso. Às vezes o homem não entendia as atitudes de sua amiga. E então, interrompendo os pensamentos de Vitor, Jéssica perguntou de forma direta: "E aí, está pensando em como me dizer que quer entrar?" Vitor sentiu frio na barriga assim que ela fez a pergunta. Tentou negar, porém sem sucesso. Jéssica o conhecia mais do que ele esperava. E assim, super envergonhado, perguntou como funcionava. A mulher começou a explicar instantaneamente. Disse que a empresa recebia dinheiro sujo de transações fraudulentas relacionados a negócios ilegais, e uma de suas tarefas era justamente lavar o dinheiro. Porém, não somente no Brasil. Ela viajava a outros países, em especial Suíça, para fazer o trabalho sujo. Vitor achou toda aquela coisa muito perigosa e improvável de acontecer. No entanto, quando a mulher citou o valor que ganhava fazendo tais serviços, o interesse do homem retornou rapidamente. E então, estando um pouco receoso, perguntou o que teria que fazer para entrar, mas a resposta da amiga o surpreendeu. Jéssica disse que o amigo não entraria para o negócio sujo, mas sim a ajudaria com algo que tinha em mente. Vitor ficou confuso e então Jéssica explicou a ele que planejava roubar todo o dinheiro lavado de uma só vez. Era em torno de 557 milhões de reais e em seguida ia fugir do país e começar uma nova vida. Vitor arregalou os olhos quando ouviu o plano louco da amiga. O homem já tinha medo de se envolver com os criminosos, mas tentar roubá-los era muito pior e bem mais perigoso.
imediatamente negou a proposta e disse que não faria isso, pois acabaria sem vida. No entanto, Jessica disse que durante anos ela pegava uma parcela maior do dinheiro, mais do que deveria pegar, e nunca a descobriram. Victor ficou impressionado com o seu relato, mas perguntou o porquê de ela viver como se fosse pobre, sendo que já tinha dinheiro suficiente para deixar o país e viver uma vida de luxo naquele exato momento. A resposta dela foi simples e inesperada. Eu sou ambiciosa e gananciosa. Eu amo o dinheiro e faço de tudo por ele. Se Victor não a conhecesse, ficaria impressionado com a maneira como foi direta ao dar a resposta, mas sabia que isso era a sua cara. Entretanto, não deixou de estranhar o fato de descobrir que a amiga era tão fascinada por dinheiro. Mas antes que ele pudesse dizer alguma coisa, Jessica continuou falando. Segundo a mulher, Victor não iria correr nenhum risco de ser descoberto. Isso porque, de acordo com os planos que Jessica dizia ter, Victor nem seria envolvido na fraude. Sendo assim, se manteria longe da lista de suspeitos. Victor ficou mais calmo depois que recebeu tal informação, mas ainda assim temia pela vida de sua amiga. Mas Jessica estava decidida a fazer isso com ou sem o seu amigo. Uma dúvida surgiu na cabeça de Victor. O homem perguntou a ela o porquê de ter escolhido ele para fazer isso, sendo que poderia contratar qualquer pessoa que soubesse a respeito do assunto, até mesmo um profissional. Ela deu duas respostas. Na primeira, disse que era muito melhor fazer com alguém de confiança para que não gerasse problemas no futuro para a mulher. E em seguida, disse que o conhecia. Sabia que ele estava tentando ficar em uma situação financeira melhor há anos e, vendo as suas tentativas falhas, queria ajudá-lo a ter uma vida mais confortável. Victor se impressionou. Sabia que a amiga não demonstrava muito afeto e que naquele momento, na verdade, ela queria dizer que queria ajudá-lo. Sendo assim, ele sentiu confiança e aceitou fazer parte, mesmo que isso talvez significasse que estava correndo risco de vida. De qualquer modo, estava motivado a não deixar de maneira alguma que a sua família voltasse a passar pelo que passou e ainda estava passando. O horário de almoço estava se findando, e então Jessica pediu para que ele a encontrasse ao fim do expediente para que ela começasse a explicar. Antes de voltar ao trabalho, Victor ligou para Jordan para ver como a sua irmã estava. O primo disse que ela estava bem e louca para voltar para casa. Victor também sabia que Jordan estava preocupado com a situação financeira da família. Entretanto, o mais velho o acalmou, dizendo que dentro de alguns dias tudo ficaria bem e a situação financeira da família mudaria completamente. Jordan não entendeu muito bem o que seu primo disse, mas apenas concordou com o mesmo, em seguida se despediu e desligou o telefone. No fim do expediente, antes de mais nada, Jessica resolveu motivar o amigo a continuar para que não desistisse no meio do caminho. Para isso, ela o levou para a sala de seu escritório e mostrou todas as propriedades do mercado negro da empresa, todo o saldo disponível na conta. Em seguida, Jessica mostrou o que já havia conseguido trabalhando para eles. Por último, mostrou a sua mansão localizada em um local discreto de Londres, que era onde a mulher pretendia se refugiar e viver após cumprir o seu objetivo com direito a uma nova identidade. Não é preciso dizer que Victor ficou impressionado com o que viu, talvez grande parte do que ele sempre quis para sua família. Como previsto por Jessica, isso o empolgou ainda mais, e ele perguntou qual seria o plano dela. Porém, a mulher pediu calma, pois antes de revelar, queria que o amigo entendesse como tudo funcionava. E esse foi justamente o próximo passo. Mas Jessica era cautelosa, não queria falar sobre isso no trabalho, portanto, o convidou para ir à sua casa. Mesmo após tantos meses de amizade, o homem nunca tinha ido à casa de Jessica, não fazia a mínima ideia de como seria. Quando chegou em seu portão pela primeira vez, Victor se impressionou pela milésima vez naquele dia, mas dessa vez não porque era uma supermansão, era justamente o contrário. Jessica morava em uma casa simples, bastante simples, o que não fazia sentido nenhum, visto que, na verdade, tinha muito dinheiro. No entanto, Victor se lembrou das palavras da mulher quando disse que era muito discreta e cautelosa. Certamente, Jessica não queria mostrar a sua riqueza e seus bens para qualquer um. Não queria levantar nenhuma suspeita, pensou o homem. Mas mesmo assim, Victor não deixou de elogiar a casa. Todavia, depois do elogio, Jessica respondeu dizendo: "Poupe-me dos seus falsos elogios. Essa casa é péssima, mas é melhor que pensem que sou pobre e indefesa." A mulher era solteira e morava sozinha, só cuidava de si mesma. Jessica foi até o computador de sua casa e começou a abrir todas as ferramentas e planilhas que utilizava para fazer a lavagem de dinheiro e coordenar as transações. Enquanto abria todas as ferramentas no computador, Jessica perguntou a Victor se queria algo, mas ele disse não querer. E então, a mulher disse que ia se retirar por alguns momentos para trocar a sua roupa e ir ao banheiro.
Vitor se manteve no quarto, e após alguns minutos depois que Jéssica tinha saído, o homem começou a olhar em volta de seu quarto. Viu alguns quadros de pinturas no qual ficou admirando, até que seus olhos se encontraram com uma foto de Jéssica, com uma mulher que aparentava ser mais velha que ela. Vitor acabou se lembrando do relato de Jéssica. Certa vez, ela revelou que tinha perdido a sua mãe, que era a pessoa mais importante de sua vida, já que nunca havia conhecido seu pai e seus parentes moravam em lugares totalmente diferentes. Por isso, ela não conhecia nenhum. Depois que perdeu a mãe, Jéssica contou que a sua cabeça mudou completamente, de modo que ela não se importava mais com ninguém de maneira profunda, e foi assim durante anos. Por isso que Vitor ficou tão impressionado quando soube que a sua amiga teria se importado tanto com ele naquele momento. Naquele instante, além de ter reparado na foto dela com a sua falecida mãe, Vitor viu que ao lado havia outra foto. Dessa vez, ela estava sozinha. Era uma foto na qual a mulher estava sorrindo. Talvez aquela tenha sido a primeira vez que Vitor a viu sorrindo daquela maneira. O homem percebeu o quanto ela era linda e ficou viajando na foto durante alguns instantes, até que foi interrompido com uma limpada de garganta da própria Jéssica, que estava atrás dele assistindo a cena. Vitor chacoalhou a cabeça sem graça e se recompôs. Jéssica apenas disse: "Eu sei que sou linda, pode se apaixonar." Isso apenas serviu para deixá-lo ainda mais sem graça, porém, ele gostava desse lado de Jéssica. Todavia, logo ela começou a ensiná-lo o que ele precisava aprender. 2 horas haviam se passado desde que Vitor tinha chegado na casa de Jéssica. Ela explicou a ele o que os dois fariam. Dentro de alguns dias, Jéssica teria que viajar à Suíça para lavar o dinheiro que a empresa receberia. Sempre que ela ia até lá, a mulher era acompanhada pelos responsáveis pela segurança e testemunhas das transações. Jéssica já estava lá há bastante tempo, mas ainda assim precisavam garantir que todos os procedimentos sairiam como planejado. Por isso, além dos seguranças e testemunhas, um dos sócios da empresa diretamente envolvido com os esquemas fraudulentos também a acompanhava. No entanto, nesse dia em específico, a mulher não levaria o seu notebook, que continha os softwares necessários para os procedimentos. Jéssica deixaria o seu notebook com Vitor para que cuidasse de transferir todo o dinheiro para outra conta bancária. A mulher só tinha acesso a essa conta da empresa uma vez a cada mês. Porém, era impossível tentar fazer algo, pois era vigiada em todos os procedimentos, desde a lavagem de dinheiro até a transferência do valor. Sendo assim, após Jéssica fazer a lavagem do dinheiro, Vitor entraria em ação. A mulher planejou levar um notebook idêntico ao seu original e com réplicas dos softwares que precisaria para fazer o seu verdadeiro trabalho. Jéssica os falsificou e planejava fazer uma falsa transferência que seria idêntica a uma transferência verdadeira, de modo que quando o sócio que a acompanhou ligasse para checar se o dinheiro fora recebido, realmente durante algum tempo o dinheiro ficaria lá. Mas após algumas horas, a verdadeira transferência seria feita para a conta bancária que Vitor selecionasse. A ideia era que ele agendasse o pagamento para algumas horas depois, para que Jéssica conseguisse se afastar e fugir. Em seguida, eles dividiriam a quantia. O plano deles estava pronto, restava a execução. Alguns dias depois, finalmente chegara o tão esperado momento para os dois. Vitor aproveitou os últimos dias antes da execução do plano para treinar a estratégia. Ele estava pronto para fazer o procedimento, e assim, tudo começou. Antes de deixá-la ir, Vitor apenas disse para a mulher tomar cuidado. Jéssica sorriu, assentiu e se foi. Quando chegou na Suíça, ela fez conforme o planejado. Seus superiores estavam observando todo o processo, inclusive o de transferência. No Brasil, Vitor também estava fazendo a sua parte no verdadeiro notebook de Jéssica. No fim, tudo correu como planejado. Os superiores já haviam ido embora após terminarem de acompanhar o procedimento. E então, era a hora da fuga. Imediatamente, Jéssica juntou as suas coisas e voltou ao Brasil. Segundo ela, os dois teriam mais de 24 horas para planejar a fuga. Quando terminou de fazer os procedimentos, Vitor estava tremendo, mas comemorou. "Estou rico", pensou o homem, imaginando as primeiras coisas que faria com o dinheiro. Vitor ainda estava na casa de Jéssica e ainda era dia no Brasil. Ele resolveu ligar para Jordan, pois já havia arrumado uma desculpa. Vitor diria ao primo que havia ganhado em um jogo de apostas ilegal e por isso recebeu o dinheiro. Para Vitor, era melhor do que dizer que se envolveu com lavagem e roubo de dinheiro. No entanto, quando pegou o celular para ligar para o primo, notou que estava recebendo uma chamada de Jéssica. Se assustou, pois aquilo não era planejado. Ele atendeu o celular, já perguntando se ela estava bem. Jéssica respondeu: "Sim, eu estou bem. Eu só liguei para me despedir e lhe pedir desculpas."
Pedir desculpas? Vitor estava confuso, porém ela continuou. Não, eu não irei dividir o dinheiro com você. Na verdade, eu só precisava de alguém que tivesse sede de dinheiro para usar essa pessoa, pois se eu fizesse com qualquer um, eu poderia ser enganada. Por isso, eu me aproximei de você. Vitor arregalou os olhos quando terminou de ouvir e fez vários questionamentos a ela. No fim, ela não se importava com ele, apenas o usou. Vitor começou a xingá-la no telefone com um tom de raiva e decepção. Porém, ela o interrompeu e disse: tem mais uma coisa, é melhor você sair logo daí. Eu menti, não tínhamos mais de 24 horas. Era pouco mais de 1 hora para que o dinheiro fosse transferido automaticamente para a conta que eu escolhi. Nesse instante, eles já devem ter rastreado a localização do meu notebook. Então corra. Antes de Jéssica ter terminado de falar, Vitor já estava correndo. A última coisa que ele queria era lidar com vários criminosos irritados porque teriam acabado de perder mais de 550 milhões de reais. Imediatamente pegou as suas coisas e saiu do local. Vitor tentou retornar a ligação para Jéssica, no entanto sem sucesso. Por pouco conseguiu escapar dos criminosos, mas era apenas isso. Vitor continuou sem nada e ainda por cima descobriu que foi usado durante anos por uma das pessoas mais importantes de sua vida. Depois que a minha mãe se foi, não me importo com mais ninguém. Naquele momento, ele entendeu o significado das palavras de Jéssica. Talvez essa tenha sido a única verdade que ela disse a Vitor durante todos esses meses. Será que existem muitas outras pessoas que realmente usam as outras dessa maneira? No lugar de Vitor, você teria confiado em Jéssica? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo!